já viu aquela criança que não para quieta? Ou aquela criança que não consegue prestar atenção dentro da sala de aula? Muitos até acham que essas crianças são mal educadas, que o pai não ensinou direito. Fique atento, porque isso pode ser um transtorno, né, Cíntia? O que pode ser esses sintomas que eu acabei de falar? Então, precisa ser olhado com todo cuidado, né? Mas pode ser um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, Mais conhecido como? TDAH. Explica pra gente o que é TDAH. Então, a pessoa ela tem sintomas, né, de desatenção, inquietação e impulsividade. Eles podem estar isolados ou você pode ter aí uma inquietação como impulsividade, ou só desatenção, ou só a hiperatividade. Na verdade, é necessário que seja feito um diagnóstico com muito cuidado para saber se realmente é uma questão comportamental ou se é um transtorno. Esse diagnóstico ele é feito pelo psicólogo, geralmente também a gente pede algumas outras avaliações, né, até mesmo do processamento auditivo que gera desatenção, né, e vai precisar de uma avaliação de psiquiatra ou de neurologista, às vezes precisa né, de medicamento. E aí a gente vai avaliar qual a necessidade, né, da medicação ou não. Às vezes só com a terapia, que a terapia mais utilizada é a cognitivo-comportamental, porque precisa trabalhar esse comportamento. Explica o que é terapia cognitivo-comportamental. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai atuar no comportamento. Então, para falar numa linguagem bem simples, né, você não pode mudar as coisas que acontecem no mundo, nos locais que você está, mas você pode mudar a forma que você pensa e o seu comportamento. Esses sintomas que você disse, em que momento da vida eles aparecem? Muitas mães, né, relatam já, por exemplo, a hiperatividade, que o bebê já era hiperativo, né, na barriga mesmo, durante a gravidez, tipo, chutava muito, chorava muito. Então, quando você vai fazer a anamnese, né, que é a coleta de dados desde o nascimento, a mãe já traz muitos dados que você vai, né, ao longo para fechar esse diagnóstico, isso vai juntando com outros dados, fazer que você, né, chegue à conclusão desse transtorno. Então, a criança chorava muito como bebê, não dormia, custou para tirar a fralda, então tem uma série de sintomas que aparentemente parecem sintomas de uma criança, um bebê normal, que chora, que sei lá, não consegue dormir. E geralmente, quando ele é muito pequeno, isso não vai aparecer muito, mas é na escola aonde vão começar a sinalizar. Por que na escola? Se é uma criança hiperativa, então ela vai chamar atenção porque ela não para quieta na hora das atividades escolares. O não parar quieto, dá um exemplo, é mais ou menos a criança tá com um brinquedo, daqui a pouco ela não quer mais o brinquedo, ela muda. Como que é esse não parar quieto? Dependendo da idade, é normal que a criança seja agitada, porque ela está explorando, ela não para mesmo, ela precisa correr, e isso faz parte do desenvolvimento. Então, isso também é importante sempre ter um olhar, né, bem diferenciado, se é o transtorno ou não, né? Como que é esse não parar quieto, né, que você perguntou. Geralmente essa pessoa, ela tem uma agitação psicomotora. Então essa inquietude não é só não parar quieto, né? Então ela às vezes ela bate a mão na cadeira. Sabe aquela pessoa que está conversando e ela está assim, balançando o pé o tempo todo? Ela não consegue parar, né, em momentos que você vai olhar, as outras crianças estão desenhando e ela já está, né, talvez numa idade mais avançada, aonde ela vai precisar utilizar mais essa atenção, né, vamos pensar lá no primeiro ano do Fundamental 1, do segundo, já dá para sinalizar bem.
porque ela vai estar lá mais quieta, ter que ter mais atenção, aonde as brincadeiras não vão mais aparecer, né, durante a sala de aula. Ou aí aonde vai aparecer essa dificuldade são nas funções executivas. O que são as funções executivas? São as funções de organização, planejamento, análise. Então, assim, uma criança pequena, é claro que ela não faz análise, ela quer pegar uma coisa e ela joga e ela vai aprendendo que toda ação tem uma reação, né? Em determinada idade, você já sabe, não, eu vou fazer isso e vai fazer uma análise, né? Você vai conseguir pensar isso. E analisar. Ah, tá, vai analisar aquela situação, né? Então, aí são nessas funções... Que tem TDAH não consegue. Na parte da memória, então assim, a criança não memoriza. Por que ela não memoriza? Porque ela não presta atenção, né? E aí fica evidente que o tempo da atenção... Ela até tenta. Ela tenta prestar atenção, mas ela não consegue. Então, quando que a gente fala que é um transtorno? Quando é uma coisa que é mais forte do que você. Né? E quando os pais também podem perceber que está diferente, né, das outras crianças, isso, o professor mesmo pode todo mundo perceber. fica desatento, igual nós estávamos comentando, né, agora há pouco. Só que qual que é a diferença? A gente fala, nossa, você está lendo lá um texto, aí você pensa em outra coisa. Aí o que você faz? Volta a ler de novo. Essa criança não, ela não consegue ter essa percepção que ela ficou desatenta. E ela não vai voltar e ler novamente. E como é que é, Cíntia, o TDAH na vida adulta? Porque eu imagino que isso apareça na infância, mas tende aí a acompanhar... Isso acompanha a vida do indivíduo. É claro que cada fase, né, que o indivíduo passa, ele vem de uma forma diferente. Por quê? Porque ele, na verdade, né, você vai ter uma imaturidade aí orgânica mesmo, né? E aí, quando a pessoa vai crescendo, ele vai acompanhando. Só que se a pessoa já foi diagnosticada, ela tem estratégias para lidar com o transtorno. É importante, né, que ela saiba o que ela tem e que ela receba a informação até para poder... É muito importante que ela saiba, não para se ter um rótulo para dizer que tem o transtorno, mas sim para que ela se utilize de estratégias que possam auxiliá-la. Então, ela é uma pessoa que tem, isso é muito importante falar, um cognitivo normal, sempre acima da média até, né? Explica o que é essa parte cognitiva, porque às vezes quem está assistindo não sabe. Ela é uma pessoa que ela tem a inteligência normal na média, né? O QI dela está adequado na média, geralmente até acima da média exigida, só que a dificuldade são nessas funções que eu acabei de falar e que elas são super importantes para a vida da gente, né? Eu costumo dar um exemplo que uma pessoa, todo mundo tem que fazer imposto de renda. Então, você vai ao longo dos anos, né? Claro que hoje a gente tem já quase tudo lá no computador. Ao longo do ano, você vai guardando toda a documentação para o imposto de renda. Essa pessoa, ela vai entrar lá para fazer a entrega, fazer o imposto no último dia, no último momento, que está tudo congestionado. Só que ela não vai entregar atrasado, ela não vai entregar, porque tudo que ela precisa, né, os recibos, os extratos para fazer o imposto, ela não tem. Às vezes é normal, extraviou, você vai procurar um recibo, fala, nossa, esse eu não achei. Se você tem tempo hábil, você pede uma segunda via, né? Então, o que aconteceu com essa pessoa? Ela não se planejou, não se organizou, então são exatamente essas funções. Além do que, ela deixou para o último momento, na última hora. Gente, parece que eu tô vendo um filme, sabe? Tudo que a Cíntia tá falando, se enquadra perfeitamente em mim, né? Cíntia, para os pais que estão assistindo, ou mesmo adultos, o que você pode dizer de importante que os pais ou que esse adulto possa fazer para ajudar no tratamento do TDAH?
É muito importante, né, a terapia psicológica, né? Também verificar a necessidade ou não da medicação. É claro que essa medicação deve ser sempre acompanhada, porque às vezes ela pode prejudicar na alimentação, no sono, mas uma medicação acompanhada não tem problema nenhum. E ela né? pode levar uma vida normal. Ela pode levar uma vida normal, porque se ela faz o tratamento, ela sempre vai estar amparada e ela sempre vai ter essas dicas, né? Igual você vai no supermercado. O que acontece se for sem lista? Fica tudo bagunçado. Você vai voltar para casa... Tipo eu, tá? Sem a metade das coisas. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, ela é uma pessoa que ela tem que saber que ela tem uma desatenção e que ela precisa de listas, sabe aqueles papeizinhos autocolantes, ela precisa de uma agenda, né, estruturada. Então, é uma dica, toda noite ela fazer, o que é a agenda? Você está trabalhando a sua rotina e é uma pré-organização do seu dia seguinte. Né? Então, ela é uma pessoa que ela precisa dessa estrutura. Todo mundo precisa de rotina e de estrutura, só que ela é uma pessoa que precisa mais que os outros. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido sobre TDAH e como a gente fala, quem tem informação não tem preconceito. Então, se você tem esses sintomas, procure uma ajuda psicológica, porque eu sempre falo que terapia é vida. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio.